Ok. A gente teve aqui, Baruch Hashem, um Shavuot muito inspirador, fazer uma Hazara nos Shurim. Quem estava aqui, a gente teve um shur com o Rabino Daniel Steinhauer, um rabino muito simpático, muito legal e também muito profundo. Então, eu inclusive falei com ele depois do shur, e ele fez várias perguntas, e durante o shur eu fui vendo se todas se responderam. Então, algumas parece que ficaram no ar, mas eu fui falar com ele depois, ele realmente tinha, de passagem, ele tinha respondido todas. Então, mais um shur super interessante, super curioso. Então, eu vou tentar reproduzir algumas coisas que ele falou e algumas outras coisas que já estudei no passado, curiosas sobre o primeiro pecado da história. Então, já para esclarecer uma coisa super importante, a gente vive num país cristão. E a gente cresce nesse país. E por mais que você, digo eu, por exemplo, numa escola religiosa, cresceu numa família ortodoxa, etc., muitos dos parâmetros e conceitos, inevitavelmente, a gente tem dos nossos vizinhos. Então, algumas coisas são muito parecidas. Tudo veio da Torá, principalmente as 3 grandes religiões, né? Claro, e a adulto, mas o islamismo e o cristianismo, sem querer comparar, longe da nossa comparação, mas foi baseado mas muitas coisas foram distorcidas, além de acréscimos, etc. Uma passagem interessante que quando o rabino-chefe de Israel, Rav Lau, o antigo Rav Lau, Rav Israel Lau, ele fez uma visita na época, acho que foi no Egito, e tinha lá um dos líderes, tinha os líderes religiosos, o presidente, o primeiro-ministro, etc. E aí ele foi muito bem recebido. E aí não lembro agora o nome os nomes complicados lá, Hussein, não era o Hussein, é parecido com isso. E aí o Rav Arashi foi muito bem recebido e falou, olha, seria um prazer poder te receber na nossa terra, em Jerusalém. Ele falou, não, lá eu não piso. Lá eu não vou, enquanto vocês estiverem lá, vocês roubaram da gente. Assim ele falou, em plena conferência mundial, sendo... E aí o rabino falou, olha, eu fiz uma lição de casa antes de vir aqui conhecer o senhor, eu vi que o senhor também é mestre em estudos judaicos. E então eu tenho uma pergunta para o senhor. Quantas vezes no Alcorão está mencionado Jerusalém? E aí, se a gente for olhar no Tanakh, quantas vezes está mencionado Jerusalém? Tem outros nomes, Zion, etc. Eu esqueci agora o número, infelizmente, mas acho que era umas 600 ou 900 vezes. Quase 700, não, Eliel, bom que você está aí. 700 e tantos. E aí ficou sem resposta. Então, a gente conheceu o que é verdade e o que foi deturpado, o que é verdade e o que foi inventado. Então, nós temos, Baruch Hashem, a Torá, a gente tem a tradição oral que garante que a gente possa realmente entender a Torá como ela é. Então, só antes de falar do assunto, mas se chama por aí o pecado original. Sim, chamado Hetetzadat, o pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando se fala do pecado original, que a gente escuta dos nossos vizinhos, é muito diferente da visão judaica. Então, a ideia, não que eu conheça a fundo, mas que a gente escuta por aí, que a gente está aqui para pagar o pecado original. Alguém lá atrás pecou, e a gente está aqui para apagar os pecados deles. Então, a gente está aqui, na verdade, já chega endividado. Já a visão judaica é que, sim, foi um erro de Adam Arishon, foi o primeiro pecado, ele deu origem aos outros pecados. Mas isso tudo dentro de um contexto. E o contexto é que Deus tinha já, entre aspas, armado tudo isso. O Teilim fala para a gente, Norá alilot al bnei Adam. Norá significa o temível. Hashem, ele tem muitos planejamentos sobre Bnei Adam, sobre o próprio Adam. Hashem já tinha planejado tudo. Isso para que o homem possa crescer, se superar, ter o livre-arbítrio e assim por diante. Então, não é que foi um acidente de percurso e a gente está aqui só para poder consertar um erro, um acidente, um erro que foi feito. Não, nós estamos aqui com uma missão de aperfeiçoar. Hashem bará Elokim lassó, Deus fez o mundo imperfeito desde o início para que a gente possa ter o privilégio de nos tornarmos sócios na criação. Então, não estamos aqui para pagar pecados, estamos aqui, na verdade, fomos abençoados em poder incrementar nesse mundo que Hashem
ele é perfeito, não precisava de nada, mas ele deu para a gente uma parceria da gente poder fazer com ele. Então, é bem diferente, é muito parecido as histórias, mas o tom é completamente diferente. Certo? Então, ele começou, o Rabino Daniel, ele fez algumas perguntas super interessantes, começando pela pergunta mais óbvia, que ninguém faz. Desde quando cobra fala? Desde quando a cobra se parece com o ser humano? E interessante que na própria Torá, a gente tem um episódio que um animal fala. Qual foi? A mula do Bilam. Mas não é, a Torá conta toda uma história, e a mula falou, e Bilam se assustou, e por que você está... Todo um episódio que uma mula falou, porque isso é completamente fora do comum. Inclusive porque a avó fala que essa mula já tinha sido preparada desde a criação do mundo, ou seja, era uma coisa completamente atípica. E começa a Bereshit, a cobra falou, a cobra não falou, e disse, etc. Peraí, ninguém fala nada, tá tudo certo? E só a cobra, exatamente. É só a cobra. A gente está tão acostumado com essa história e já ninguém questiona. Pergunta interessante. A cobra tinha pernas. Tinha pernas. Então, qual é o significado disso? Uma pergunta interessante, boa. Essa é a primeira pergunta. Depois, temos a pergunta de que Deus, ele fala para... depois que ele come do fruto proibido, que não era maçã. Não era maçã, tem 4 opiniões. Pode ser que era etrog, pode ser que era trigo. Ah, mas não era trigo. Como você sabe que não? Ah, porque na imagem que eu lembro da minha cabeça, que desde que eu era pequeno, não era trigo, mas pode ser trigo também. Ou figo, ou uva. Essas são as 4 opiniões. Então, depois que ele comeu do fruto proibido, então Deus fala agora, no dia que você comer, você vai morrer. Quer dizer que até então ele não morreria. Depois que ele come, Deus fala, olha, melhor expulsar ele do jardim, porque talvez ele vai comer do outro fruto, que é daquela árvore da vida. E aí ele vai viver para sempre. E aí a pergunta é, peraí, ele já ia viver para sempre. Aí depois fala, não, agora você vai morrer. Mas se você comer do fruto, você vai viver para sempre. Tá estranha essa história. Vai viver para sempre, vai morrer. Inclusive está escrito, no dia que você comer, você vai morrer. Ele não morreu. Não morreu naquele dia. Tanto é que a cobra forçou a Rava e falou, não vai acontecer nada, fica de boa. E, de fato, não aconteceu. Será que a palavra de Hashem, Chas v'Shalom, não se cumpriu? E aí, 3 pontos interessantes na história, super curiosos. Como foi que a Rava se deixou seduzir? Deus falou com ela. Deus falou com Adão. Conhecia Deus cara a cara, vamos chamar assim. Foram criados por Deus. Nem sogra tinha. Não tinha por que reclamar. E aí Deus fala o quê? Não coma. E aqui tem uma lição muito interessante no Hinur, na educação. Normalmente os pais, claro, se sentem na obrigação de educar. O que é educar? Não atravessa a rua sozinho, não sai de casa sozinho, toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo. Se você só fala os nãos, não tem educação. Deus fala para Adão, de todas as frutas você pode comer. Dessa você não come. Se você não dá uma opção, não tem educação. Se você fala tudo não pode, você precisa encontrar alguma opção que seja viável para a criança. Se você tudo fala não vai dar certo. Então, Deus ele fala uma regra da educação. De todas as frutas do gado, você vai comer. Dessa, você não vai comer. Então, não adianta só você falar o não. Você tem que dar opções e falar, olha, não brinca com fogo, mas o resto, ó, aqui você pode brincar. Inclusive, a psicologia positiva, que hoje está tão na moda, quando a criança está pulando no sofá, você não fala, não pula no sofá. Você fala, pula no chão. É um pouco, às vezes, exagerado, nunca falar não, às vezes tem que falar não. Mas a gente achar outras opções. Bom, então Deus fala não coma. Como que a Rava, então, se deixou seduzir? Quem lembra? Qual foi o argumento da cobra? Boa. Então, uma das coisas famosas é que Deus falou não coma. Adam Arishon acrescentou e falou para Rava, a culpa foi dele, na verdade, ele falou para Rava, Deus falou que não pode tocar. Ele quis garantir que a esposa nem chegasse perto, então ele acrescentou sobre as palavras de Deus. Existe uma proibição na Torá da gente acrescentar sobre o que o Deus falou. Por exemplo, a gente pode falar, os sábios podem falar, olha, já que não pode escrever no Shabat,
não pode trabalhar no Shabat, então você nem toca no dinheiro. Mas eu não estou dizendo, sabe? Eu não estou dizendo que Deus falou que não pode tocar no dinheiro. Eu só estou colocando um cerco em volta da palavra de Deus. Mas eu não posso dizer, Deus fala na Torá que não pode tocar no dinheiro. Não, Deus nunca falou isso. Deus falou que tem que escutar os sábios. Os sábios sabem cada situação, como te prevenir de você pecar. Você acrescentar uma mitzvah na Torá é uma proibição. Porque todo aquele que acrescenta significa que ele não acredita na essência daquilo. Se eu posso acrescentar, eu posso diminuir. Então, Adam Arishon, ele acrescentou, ele não falou, olha, Rava, faz favor, nem chega perto, já que Deus falou não coma. Ele chegou e falou, Deus falou para você nem tocar. Quando a cobra chega e fala, vamos comer da fruta, ela fala, não posso tocar nessa árvore. E aí a cobra, que tinha mãos e pés, ela vai lá e empurra a Rava para tocar. Não deu choque. Eu achei que se eu pecasse ia dar choque. Eu achei que ia morrer na hora. Não aconteceu nada. Bom, então não é tão grave assim, não vai acontecer nada mesmo. Se eu comer, também não vai acontecer nada. Então, o primeiro passo, o primeiro erro foi isso que Adam e a Rava, eles acrescentaram. Adam falou para a Rava e a cobra aproveitou dessa deixa. Depois tem um detalhe que as pessoas não prestam atenção, super curioso, que a Torá, quando ela descreve o jardim, a Torá fala que havia uma árvore que estava betoch hagan, no meio ou no centro do jardim. Qual árvore estava no centro do jardim? A árvore da vida, Etz HaChaim, que, aliás, é uma árvore que a gente não fala a respeito dela tanto. A gente fala que tinha lá uma árvore da vida, se ele comesse, ele iria viver para sempre, mas a gente não fala muito sobre essa árvore. Depois, quando está no diálogo de Rava com a cobra, de repente está escrito lá que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava no centro. Então, peraí, qual que estava no centro? Era a árvore da vida ou a árvore proibida? Então, inicialmente está escrito qual estava lá fisicamente no meio, era a árvore da vida. A Rava, de repente, colocou ela no centro. Então, aqui tem mais uma mudança. Você pode olhar. No início, a Torá fala que qual estava Betoch Hagan, no meio do Gan, era a árvore da vida. E depois, no diálogo dela com a cobra, parece que ela está no centro. E, último detalhe, super interessante. Qual é o argumento que a cobra usa? A cobra fala o seguinte. Disse a cobra a Rava. Depois eu mando a gravação bem, né? Av ki amar edokim. Mesmo que Deus disse para não comer, 3 pontinhos. Não termina a frase. Mesmo que Deus disse para não comer, acabou. Eu poderia dizer, bom, mesmo que Deus disse, escuta para mim, que eu sou mais legal, escuta para mim, que é mais interessante. Termina por aí. Av ki amar edokim. Mesmo que Deus disse para não comer, terminou o passuco. E aí, próximo passuco, ela foi lá e comeu. O que ela disse? A Torá parece que começa a frase e não termina. Então, aqui tem 3 conceitos super interessantes de como funciona o prazer. Como funciona as paixões. Nós temos prazeres que são aqueles que Deus fala, olha, dessas frutas você pode desfrutar, pode comer, e dessas você não pode. Como funciona aquele prazer que é proibido? Usando um exemplo típico, fácil da gente entender, que é alguém que está numa dieta e não pode comer chocolate, por exemplo. Certo? Você está nessa dieta? Ah, tem. E aí, o que acontece? Você vai num casamento, e lá na saída tem o docinho da Good, ou da Arlete, ou qualquer uma dessas que são maravilhosas. E aí, você está naquele dilema. Quais são os pensamentos que passam na cabeça naquela hora? Umzinho não vai acontecer nada. Que mais? Que mais? Só hoje. A dieta começa segunda-feira. Hoje ainda é sábado à noite, hoje é domingo. Segunda-feira começa. Então, aqui tem 3 características do pecado não, da transgressão, da gente se deixar levar pela paixão, pelo prazer. Um deles já se levantou do shiur. Já estamos lá. Tá com medo? Depois a gente vê. Então, a primeira coisa a gente falou de que a Rava, ela exagerou. O que quer dizer exagerou? Então, quando você chega perto da mesa, só usando como analogia, você fala o quê? Não posso comer, mas não posso nem olhar. O quê? Agora não posso nem olhar mais? Às vezes a pessoa fala, o quê? Você está me sufocando. O médico falou que você não pode comer, vamos lá, fritura. O quê? Eu não posso nem mais almoçar?
Não posso, você não quer, não posso nem mais cheirar, não posso mais, nunca mais vou poder ir no restaurante, nunca mais. E aí você começa a tirar aquilo de proporção e virou o pior da vida. Ele só falou que você não pode comer uma coisa. De repente aquilo se virou, agora você virou a vítima de tudo que tudo virou proibido. Eu falei uma coisa que não pode. Deus falou uma árvore que não pode, uma fruta que não pode. Você tem milhões de outras opções, mas de repente aquilo virou algo muito maior, virou gigante. Então a Chava vira e fala, não posso nem tocar. E a cobra falou o quê? Nem tocar você pode? Nem tocar. Eu falei para você comer. Nem tocar você pode? Você não pode nem passar, dar uma olhadinha com o cantinho do olho, ver os doces? Poxa, deixa eu só ver a decoração, ver quais sabores que tem. Qual que é o próximo passo depois disso? Sem perceber, você já está no 10º. É só um. Segunda coisa, a Chava, ela fala que lá no diálogo, de repente, essa árvore está no centro do Gan. Ela não estava fisicamente no centro. De repente, aquilo que você não deveria fazer, não somente que você tem vontade, mas de repente isso virou o eixo, o meio de tudo. Só isso que eu quero. Como o Talmud diz, se eu tenho 2 copos de água, um é meu, o outro é teu, se eu roubar o teu é mais doce. São 2 copos de água idênticos. Mas a água roubada é mais doce. Tem uma passagem, o Rabino Manis Friedman, ele conta, muito bonita, interessante, que estava dando uma aula para jovens universitários. E imagina um rabino de barba branca, vindo lá, tem uma longa barba bonita, branca, uma cara respeitosa, assim, uma cara... E aí eles estavam fazendo pouco caso, né? Esse rabino religioso, ortodoxo. Ele vira e fala para eles, vocês não sabem o que é prazer. Eles começam a rir. Rabino, você falando para a gente, desde criança, nossos pais nunca proibiram nada, não temos dogmas, não temos leis, e você com a religião, tudo não pode. Ele fala exatamente por isso. Vocês nunca tiveram o prazer do pecado. Você não tem ideia como é gostoso pecar. No mundo onde tudo pode, não tem graça. Quando você não pode, você vai lá e pega, posso te falar, é uma coisa maravilhosa. Interessante. É uma forma diferente de falar com os jovens. Não, vamos se privar, é importante para você chegar no Lamabá. Você literalmente não sabe o que é prazer. O prazer do pecado é uma coisa que o Talmud fala, água é mais doce. Então, o que acontece? De repente, aquilo que era proibido, e era uma fruta que estava lá no cantinho, não era tão importante, de repente isso vira o centro de tudo. E aqui está o grande obstáculo para nós, quando a gente se torna cego, o nosso ponto cego, que de repente aquilo que não era tão importante, mas agora que você me falou que não posso, mas eu almoço isso todos os dias, é meu café da manhã, você nunca tinha comido. Mas agora que eu falei que você não pode, de repente isso virou o centro, o eixo da tua vida. O quê? Você vai me tirar isso? Isso eu não posso? É o mais importante. Quando tem um não, de repente aquilo vira a coisa mais importante do mundo. Ele entra para o centro, ele substitui outras coisas que estão no centro da tua vida e eles viram o centro. E por último vem a cobra e fala, que amar Elohim. Mesmo que Deus falou. O que ele está querendo dizer? Aqui vem uma coisa muito interessante. Mesmo que Deus falou. Em outras palavras, e daí que Deus falou? Deus falou. E por que você tem que escutar ele e não a você mesmo? Por que você tem que escutar a voz exterior e não a voz interior? A sua voz interior está dizendo, é gostoso. Você chega perto, você vê, Nechmada etz lemachal. Ela parece agradável, gostosa, atrativa. Qual o problema? Nem era, virou. Ela acha que é, exatamente. Nunca experimentou, com certeza deve ser o melhor. Outro dia eu comentei com minha esposa, você me lembrou? Eu tomei Gatorade. Gatorade entrou na lista do BDK, nunca foi kasher. Aí eu pensei, bom, minha vida inteira eu olhava para isso, sabia que não pode, agora o que eu vou tomar vai ser um negócio, né? Eu sei que as pessoas tomam para esporte, não sei o quê, fui lá e comprei. É isso que é Gatorade? A minha vida inteira eu ficava olhando, né? A gente sabe, não pode, tá bom, deve ser uma delícia, se não é kasher, deve ser muito bom. Né? É horrível, tá certo? Então quando você não conhece, é o melhor que tem, certo? Sabe, quem são as pessoas perfeitas? Aquelas que você não conhece.
Alguém fala para você de um shidduch, né? Você tem filhos, né? O shidduch. Aquela brasileira, aquela eu conheço também. Aquela, não, tem uma menina na Austrália. Oh, com certeza é maravilhosa. Claro, você não conhece a família, não conhece ninguém, deve ser perfeito. Né? Quem você não conhece é perfeito. Então, Afke Amar Elokim, que é um pensamento, hoje, que está na moda, especialmente na época da indústria do prazer, literalmente hoje a indústria do prazer, aonde você tem que deixar os seus prazeres concretizados. Uma voz interior sua, que se você não concretiza ela, está faltando uma parte sua. Afki Amar Elokim, mesmo que Deus disse. E o que vai acontecer se você comer? É um docinho só. Tá bom, amanhã você vai na esteira 10 minutos a mais, quer saber? Estava uma vez num restaurante kasher, outros dias, só tinha lá fritura e não sei o quê. O dono veio lá vinha em cada mesa, muito simpático, não sei o quê. Ele falou, amanhã 10 minutos a mais na esteira, tá resolvido. Claro, aí ele vai vendendo, de interesse dele. Mas é o que nossa cabeça está falando. Ele sabe que está todo mundo se culpando, né? Hoje todo mundo, né? Fritura, sei lá o quê, e gordura, não sei o quê. O pessoal está comendo com culpa. Ele vai lá e tira a culpa e fala para você, sabe o quê? 10 minutos a mais. Ele diminui as consequências. Então ele exagera na necessidade, torna o centro das atenções, condiz, doutor? Sim? Condiz. Tá quase lá. Doutorado, quase. Ele exagera na necessidade, torna o centro das atenções e diminui as consequências. E ainda ele fala para você, por que você não vai ouvir sua voz interior? Então esse Afki Amarelo, que mesmo que Deus disse, tem dois detalhes. Deus disse, e daí? E o que vai acontecer? Quais são as consequências? E aqui vem a resposta para a primeira pergunta que a gente fez. Que história é essa que a cobra era uma pessoa? Falava, tinha perna, se comunicava, ninguém diz nada. A Torá coloca justamente uma figura muito parecida com o ser humano. Porque, de fato, o argumento dela, hoje, faz parte de uma realidade nossa, que é a realidade da cobra. Depois que o homem ingeriu do fruto proibido, a cobra, como figura externa, desapareceu. Ela se tornou parte nossa. E ela, na verdade, não é uma voz externa, é uma voz que está dentro da nossa cabeça. E a Torá coloca ela como uma figura que era fisicamente assim, mas muito mais do que a figura física, ela mostra para a gente qual era a filosofia de vida dela, que é muito parecida com o ser humano. Deus colocou Adão e colocou a cobra. São muito parecidos. Só que a gente precisa começar a identificar qual é a mentalidade cobra, a mentalidade animal, e qual é a mentalidade racional que a Hashem nos deu. E olha que interessante. A palavra arum, em hebraico, que está escrito lá que, por exemplo, arum, que eles estavam nus, eles se tocaram, perceberam que estavam nus depois do pecado. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Torá também usa essa palavra arum sobre a cobra. A cobra era muito astuta. E aí ela foi lá e começou a convencer. A palavra astuta usa com a linguagem arum. Arum, em hebraico, tem duas traduções. Arum também significa nu, que, aliás, era cobra, né? Era masculino. Então, ela era arum. Arum é uma pessoa que está exposta. A pessoa astuta é o contrário, não está exposta. Então, porque a Torá no hebraico tudo é preciso, a linguagem que a pessoa é astuta, quer dizer, está escondendo o plano dela, está colocando uma máscara, a Torá usa a linguagem que ela está nua. Em português você fala a verdade nua e crua. No hebraico, a palavra nua significa não a verdade nua, ao contrário, significa um truque. Por quê? Porque essa é a realidade da cobra. Para o Adão, para que a Rava comesse do fruto proibido, isso era algo errado. Para a cobra, essa é a verdade dela. Essa é a realidade dela. Para um animal, seguir o seu instinto condiz, é justo. É o que ele pode fazer. Não tem nada de errado. É a única coisa que ele pode fazer. E a única coisa que garante a subsistência dele. E a existência, a continuidade da espécie dele. Então a cobra, ela fala, come. Eu sei que Deus falou que não, mas e daí? Você tem que ter um instinto. Se você tem que ter um instinto, isso vem em primeiro lugar. Na mentalidade da cobra, sim. Mas vem o ensinamento da Torá e fala para a gente, você é muito além de uma cobra. Você foi criado pelas mãos de Deus. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. E você pode escolher qual das vozes você vai escutar. Então Deus falou, por que eu vou escutar ele e não a mim?
E a resposta é porque ele deu uma parte dele dentro de você. Quando Deus está falando e parece ser uma voz externa, é porque você ainda não escutou uma outra voz interna, que às vezes ela é calada pelo barulho da cobra. E o que a gente precisa começar a se tornar, a ficar mais atento, é que, sim, temos uma voz de cobra muito grande. Mas como dizem os nossos mestres, você tem dois ursos dentro de você. Aliás, acho que a origem disso nem é uma origem judaica. Você tem dois ursos dentro de você. Qual é o mais forte? Aquele que se alimenta mais. Então, quanto mais você alimenta a cobra, ele vai ficar com uma voz mais alta. Quanto menos você alimenta ela, se alimenta o outro, você vai dar vazão, você vai dar chance para escutar a tua voz racional, a tua voz divina e assim por diante. E aqui uma coisa super interessante, o que mudou antes e depois deles comerem a fruta. Aqui vem uma coisa super interessante. Qual é o motivo que as pessoas no mundo inteiro usam roupa? Uns mais, outros menos, mas se usa roupa. Vamos falar para que a gente possa, os judeus tenham parnassá, a gente precisa vender shmata, né? Precisa importar da China, produzir. Se não fosse se Deus não colocasse a plantinha lá, a gente não ia ter, muitos não ia ter parnassá, não estariam aqui hoje. Mas por que o homem tem naturalmente uma certa timidez das suas partes íntimas? O que Freud disse? Nem todos. Os índios não, mas mesmo assim a plantinha tem. Nas partes mais íntimas, vira e mexe, não sei, eu não convivo com eles, né? Psicologia. Por que as pessoas usam roupa? Qual é o problema de você andar sem roupa por aí? É proibido, inclusive, pela lei. Por que é proibido? É um tabu, quer dizer, não tem uma explicação. Tabu, isso quer dizer... Não, tabu, quando você fala tabu, não é um tabu, é um mistério. Fala. Proteção, tá. Mas se não tiver frio, não tiver quente... Com roupas. Zero. Totalmente. Ok. Tá bom? Ok. Sim, não, então, sim. Mas não é só povos indígenas. Antigamente não andava assim. Nos jovens. E sem roupa. Sim, sem roupa. Mas, curiosamente, apesar que a gente... os cristianismo, quer dizer, originalmente nem tinha folhinha nas árvores. Interessante. Fica exposta. Mas o que você está expondo? Qual é o problema? Então, eu vou trazer a explicação, vamos ver, a gente depois ver se condiz tudo com a psicanálise, ou com os gregos, ou com os índios, mas tem um pensamento muito interessante. Eu não sabia que tinha essa questão econômica. Ok? Sim. Entendi. Ok, vamos lá. Só para... Sim.
Tá, deixa eu concluir a ideia, só senão a gente vai longe. Então, só para concluir a ideia, o pensamento judaico que até escrito a Torá fala, Vayedu kerumimhem. Aí eles perceberam que eles estavam nus. Quer dizer, perceberam. Teoricamente, se você for analisar, eu tenho a minha mão para poder trabalhar, para poder escrever. Eu tenho meus olhos para poder ver. Não tem vergonha. Por que as partes íntimas a gente tem vergonha? Por que a gente cobre? Normalmente, pelo menos ocidental, nos países ocidentais e os índios, tirando os índios, etc., ou os povos. Mas é uma exceção, digamos assim. É uma exceção. Por quê? Então, é interessante, uma das explicações é muito profunda, mas explica uma coisa super interessante. O que acontece? A gente chama as partes íntimas das nossas fraquezas, né? O nosso ponto fraco. O que quer dizer o ponto fraco? O ponto fraco significa, aí, como às vezes é mal interpretado, é o do pecado, etc. Mas o prazer em si é algo que Hashem colocou dentro da natureza. Se alguém pergunta, pode ter prazer na relação íntima? Não existe ter uma relação íntima sem ter o prazer. Não tem como acontecer. Porque assim Hashem colocou. Você tem como não sentir o sabor da comida? Não. Se você está com isso, você tem um problema sério, você tem que consultar um médico. Tem como você não sentir o cheiro? E assim por diante. Então, o prazer é inerente à criação do homem. Que, aliás, é uma das coisas mais sagradas que existem. Qual é a origem da criação do mundo? Diz a Kabbalah, o prazer que Deus enxergou o resultado das ações positivas. Então, Deus teve um prazer, uma vontade de ver a nossa concretização, a nossa superação e assim por diante. Então, tudo começou com o prazer divino. Então, a gente negar o prazer e falar não existe prazer e tentar exterminar o prazer, isso não é judaico. O que a gente precisa é entender como funcionou, como foi deturpado esse prazer, aonde que ele tomou um rumo, aonde ele pegou a saída errada no meio do caminho. Então, o que aconteceu? Adam Arishon, no momento que ele percebeu a seguinte distinção, olha que interessante. Até o momento do pecado, existia apenas o que pode e o que não pode. Deus falou, essas frutas podem, essas não podem. Isso é uma questão muito objetiva. É o certo ou o errado, a verdade e a mentira. É algo muito objetivo. Depois que ele introduziu o fruto para dentro de si, ele trouxe um novo conceito no mundo. Me faz me sentir bem ou não me faz me sentir bem? Algo que o ser humano tem essa dificuldade, esse dilema todos os dias da sua vida. Eu vou comer brócolis ou eu vou comer chocolate? O brócolis é bom, o chocolate é gostoso. Normalmente o que é gostoso não é bom, o que não é gostoso, certo? É bom. Normalmente, tem exceções. Mas o que acontece? O homem até então fala, bom, é brócolis, é brócolis. Só vou comer aquilo que é saudável para mim. Igual o animal. Nesse sentido, igual o animal. O meu bebê, depois que ele toma a mamadeira, se ele já está satisfeito, ele não vai tomar mais um pouco. O que a gente faz depois que a gente teve uma bela refeição? Tem a sobremesa, o cafezinho eu joguei com a bolachinha, aí depois tem mais uma saideira, e tem mais isso, mas você já está satisfeito. Não, mas a gente vai um pouquinho mais, por que não? Você come muito mais do que você deveria estar comendo. Aí que aconteceu, não quando a gente escutou a cobra, o que para a cobra era legítimo, para nós, seres humanos, se tornou algo extremamente perigoso. Para ela seguir o instinto, ela não vai ultrapassar o instinto dela. Ela só vai fazer o instinto dela. O ser humano que tem a razão, quando ele seguir apenas o instinto e não permitir e tirar a razão do meio do caminho, como que a razão desaparece? Quando ele diminui as consequências, mesmo que Deus falou. E daí? Quando ele dá apenas voz para essa voz animal. Quando, de repente, a voz animal faz tanto barulho que se tornou o centro das atenções, diminui as consequências, aumenta a proibição, agora eu não posso nada, você está me sufocando, e ela faz um barulho tão grande, até que ela obscurece o teu poder da razão, é nesse momento que você se torna mais perigoso do que a própria cobra. Na hora que ela entrou no lugar errado, isso, na verdade, causa um prejuízo muito grande. A cobra é legítimo, por isso que ela se parecia com o ser humano. Até então, estava tudo certo.
quando ela entra no ser humano, ela causa para a gente uma questão, um dilema muito maior. Qual é o dilema? Onde o ser humano, ao invés de ter que se perguntar toda hora que deveria, é o correto, é o certo ou é o errado, você pode até escolher. Você pode escolher entre o certo e o errado. Mas, de repente, fica o que me faz bem, o que é agradável para mim, o que não é agradável para mim. Para e pensa quais decisões nossas no dia a dia a gente usa o critério o certo ou o errado, o bom e o ruim, ou a gente usa o que me faz se sentir bem, o que não mais me faz me sentir bem. Essa é a pergunta e o dilema do nosso dia a dia. E quando o homem comeu do fruto proibido, de repente entrou esse novo conceito dentro do ser humano. E agora, o que você faz com isso? Até então, as partes íntimas eram a parte funcional, objetiva, muito técnica do ser humano, que serve para reprodução, não unicamente reprodução, isso serve também para manter o casal e etc. Mas é algo muito objetivo. Não tem do que ter vergonha. A partir do momento que o homem teve o desejo. Qual é o desejo? O desejo de satisfazer as suas vontades. Não é apenas agora, não, eu tenho uma parte do meu corpo. Não é mais uma parte objetiva do seu corpo. Essa parte é muito subjetiva. Ela pode ser manipulada e usada apenas para satisfazer aquela busca sua por aquilo que é bom. Satisfazer o seu prazer. E isso é um ponto fraco nosso, que a gente às vezes quer esconder. Eu não posso expor para você o meu ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? Que ao invés de eu te respeitar como minha esposa, como meu marido, como pessoa, como um ser inteligente, eu estou olhando para você como objeto do meu prazer. Uma vergonha para mim, um ser humano racional, olhar para você como um objeto do meu prazer, é verdade, mas eu não posso contar, não vou contar isso para ninguém. É um pouco vergonhoso para mim expor essa parte minha, essa fraqueza minha, então deixa eu cobrir. Esse é o pensamento humano. Mais ainda, quando você olha para uma pessoa, você fala, não, eu quero ver o seu corpo, o que hoje é, digamos assim, tão normal. Você está diminuindo o ser humano racional, a pessoa, a inspiração dela, o conhecimento dela, o quê? A um corpo físico. Se dá valor a mim apenas pelo meu corpo? O corpo foi criado por Hashem. Ele tem o seu propósito. E ele é uma fonte de prazer. Mas se resume, esse é o centro das atenções? Esse é o Gan Eden? De repente isso virou tudo? Por isso a gente usa roupas. Isso traz dignidade para a pessoa, porque eu falo, em vez de eu apreciar você pela tua cor, tamanho, o que for, eu aprecio você por quem você é. Por aquilo que está dentro de você. E a roupa nos permite, não quer dizer que é suficiente, às vezes a pessoa é realmente focada só no físico, ele vai sempre buscar o físico, mas a roupa nos dá essa permissão, nos convida a falar, olha, não olha para o meu corpo. Não olha para o meu corpo. Você tem a oportunidade de olhar algo muito além do corpo, que não somos, não nos resumimos numa cobra. A gente resume em algo muito, não resume. A gente é parte, na verdade, do infinito. Então, essa é a diferença que tem entre antes e depois do pecado. E só para concluir, então você vai dizer, bom, então foi um erro de percurso. Foi um acidente. Não era para ser assim. Era tudo para ser assim. Deus já tinha armado tudo para que isso acontecesse. Por que Deus colocou aquele fruto proibido? Por que ele fez tão atrativo? Por que Deus pegou a cobra e ficou falando no ouvido da Rava? Tudo isso tinha sido armado por Deus. Aí vem a pergunta, mas cadê o livre-arbítrio, etc. Nós temos o livre-arbítrio, sem agora entrar no mérito da questão. Temos a escolha, mesmo que Deus já sabe, etc. Mas o que acontece? A pessoa pode agora ter um modo de pensar, falar, bom, já que teve o, entre aspas, pecado original, vamos exterminar o pecado original. Vamos acabar com esse prazer. Afinal, foi um erro. Não. Essa não é a visão judaica. A visão judaica é a seguinte: o prazer é parte inerente do ser humano. Porque o prazer, na verdade, simboliza, digamos assim, a parte mais essencial de Deus. Porque foi o prazer que impulsionou Deus, assim por dizer, nada impulsiona ele, mas forma de dizer, foi o que fez ele criar tudo. Então, tudo começou do prazer. O que nós precisamos fazer é conseguir descobrir o prazer saudável. Quando você consegue juntar as duas ideias do que é bom e gostoso. Quando você descobrir o prazer que tem em ter uma refeição saudável, e você fala, poxa, não sou mais criança, não vou comer café da manhã, almoço e janta, comer
guloseimas. Eu vou comer aquilo que eu sei que vai me fazer bem, vou me sentir bem. Depois de uma semana, eu vou me sentir melhor. E eu comecei a descobrir um prazer no saudável. Não é para exterminar o prazer, mas eu descobri o seu prazer, que ele consegue unir as duas coisas. Então, eu vou comer carne e ter prazer. Quando? No Shabat. Eu vou comer no momento certo, a quantidade certa, no dia certo, da maneira certa. Eu vou ter o prazer na relação com quem? A pessoa certa, no momento certo, com o espírito adequado, e aí você vai descobrir o prazer saudável. Aquilo que se diz no Pasuk, ele é como é bom e agradável os irmãos estarem sentados juntos. Normalmente, o que é bom não é agradável, e o que é agradável não é bom. Os irmãos estarem sentados juntos, você poder estar numa festa, por exemplo, é uma coisa boa e é agradável. Então, qual é a nossa função? É a gente conseguir elevar o nosso nível do prazer, direcionar o prazer para que ele descubra o prazer naquilo que é certo. Como a gente tem a cobra dentro de nós, às vezes ela fala muito alto, ela fala, eu preciso disso, é agora, e diminui as consequências, aumenta a necessidade e a gente perde a cabeça. Isso é o Ruach Shtut, o espírito de bobeira, que faz parte do ser humano, que todo dia a gente está lutando e tentando. Mas a ideia não é exterminar o prazer, é direcionar o prazer. E é super importante, na hora que você descobrir o prazer, por exemplo, prazer em estudar, prazer em ensinar, prazer em fazer a bondade, prazer em servir a Deus, e você vai elevando o nível do seu prazer, você se torna realmente uma pessoa feliz. Porque aquela fruta dura alguns segundos. Aquele prazer é só momentâneo. Ele fala muito alto, mas depois da consequência você vai colher lá na frente que não é agradável. Por que não é agradável? Porque aquilo não tem sustentação. Então, o Shem, ele fala como era o Adam Arishon antes do pecado. A gente perguntou em relação a quanto tempo ele ia viver. Então, antes da Adam, quando ele foi criado, Hashem, na verdade, criou ele parve, neutro. Vai depender da atitude dele definir o que vai acontecer com ele. Deus falou que no dia que você comer, você vai morrer. Deus, na verdade, foi misericordioso. Teoricamente, sim. Adão e Chava iriam morrer naquele dia. Mas Deus meio que fez um jogo talmúdico, falando, né, no dia que você comer, você se tornará mortal. Porque Deus, mesmo quando ele faz uma promessa negativa, ele fala, algo ruim vai acontecer, isso não necessariamente precisa acontecer, porque ele dá a chance da gente se corrigir. Então, Hashem, ele foi misericordioso. Em vez de matar ele imediatamente, ele falou, você se tornou mortal. Por que você se tornou mortal? Porque, essencialmente, está mostrando que Adão, todo momento que ele tem essa voz instintiva de cobra dentro de si, isso em algum momento vai morrer também. A única coisa que é imortal é a Neshama, a alma, o nosso crescimento, é a verdade, ela é imortal. Por isso, Hashem introduziu a morte dentro do ser humano. Porque a partir do momento que ele trouxe para si essa parte negativa, se Deus falasse, agora você vai comer do outro fruto e você vai se tornar imortal, você estaria dando imortalidade àquelas coisas que são passageiras. Então, a morte do ser humano, quem morre? O corpo, a parte física, a parte que realmente nunca teve uma vida própria. Por isso, quando Mashiach chegar, que a gente vai voltar ao estado original. Não vai ter mais esse instinto de cobra dentro de nós. A vida, consequentemente, será eterna. Não vai ser um milagre. A gente vai voltar ao status original. Porque aquilo que é verdade dura para sempre. O pessoal pergunta, o que acontece com a nossa vida depois de falecimento? A pergunta não é essa. A pergunta é como que a vida surgiu. O que acontece com a geladeira depois que ela quebra? Para onde vai a eletricidade? Ela volta para onde ela sempre esteve. Você conseguiu temporariamente canalizar a energia, a eletricidade para essa geladeira. Quando quebrou a geladeira, ela voltou onde ela estava. A eletricidade sempre existiu, vai continuar existindo e de vez em quando você consegue puxar ela para um corpo físico. Então, o corpo físico, a geladeira, ela é passageira. E é isso que aconteceu depois que Adão trouxe para dentro de si essa parte animal, digamos assim. Quando isso exterminar. Quando isso vai exterminar? Quando cada um de nós fizer o seu papel e conseguir alinhar ela. Não é exterminar, na verdade. O mal vai ser exterminado porque vai ser transformado. Quando cada um de nós faz o nosso trabalho, a gente conseguiu alinhar o prazer com o verdadeiro, o prazer com aquilo que realmente faz bem, aí, naturalmente, a cobra vai deixar de existir no seu formato instintivo e ela vai se tornar, na verdade, um parceiro da criação de Deus. Bom dia a todos.